Vitória do Flamengo, porém Leonardo Bertozzi com vaias para o Tite antes do apito inicial, já na escalação, vaias durante o jogo, vaias para o elenco e no final do jogo, não podia ser diferente, vaias de novo, inclusive xingamentos. Jogo que marcou o retorno do Gabigol também na segunda etapa. É para tudo isso mesmo? O Flamengo está desagradando tanto assim? O trabalho do Tite está desagradando tanto assim, ô Bertozzi, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, Léo. Boa noite, fã de esportes. A gente está tendo uma prova de que, na real, a temporada do futebol brasileiro ela começa para valer quando as competições mais difíceis chegam, né? Quando chega a fase de grupos da Libertadores, quando chega o Campeonato Brasileiro. A exigência de todos os jogos fica muito mais alta. E o Flamengo nos últimos jogos de fato tem desempenhado abaixo. Hoje, apesar da vitória, fazia tempo que eu não vi o Flamengo ter uma atuação tão pobre, mesmo com a qualidade dos jogadores que tem. A jogada do gol, a jogada do Pedro foi uma das pouquíssimas jogadas trabalhadas do Flamengo no jogo. Tabela, ultrapassagem, cruzamento certo, porque se teve uma coisa que o Flamengo abusou hoje foi de tentar jogar a base de cruzamentos e quase todos eles aleatórios. Todo jogo o Flamengo faz isso, meu filho. Todo jogo. Para de defender o Tite. Todo jogo é a mesma porcaria. Cruzamento. Sem rumo, sem Algumas ligações diretas também, né? Que têm sido recorrentes. Então, e no momento em que o adversário, o Amazonas, se postava para defender sua área, muita lentidão na troca de passes, um time muito estático, muito moroso, parecendo até preguiçoso, como se estivesse cumprindo um trâmite ali num jogo que ele poderia fazer mais gols a hora que bem entendesse e acabou não sendo assim. Então não é porque o placar foi magro, o placar podia ser magro numa atuação muito boa, que você gera muita chance. Exigindo muito do goleiro adversário. Mas não, né? Foi 1-0 que, olha, foi ali porque aquela jogada saiu. O torcedor do Flamengo colocou nos últimos anos uma barra muito alta, claro, pelo potencial de investimento que o clube tem, pelo que ele já conquistou nos últimos anos e quer continuar conquistando. E então a cobrança vai ser sempre por uma excelência que os últimos jogos têm ficado bem longe e o de hoje foi muito abaixo do que você espera de um time do nível do Flamengo. Eu acho, né, Bernardo, que não é nem mais uma questão de porque o Jorge Jesus, gente, acho que já, né, eu sei que ainda tem uma coisa do torcedor, mas é mais pelo potencial que esse time pode entregar. Então, assim, hoje o Flamengo não tinha o Arrascaeta, hoje o Flamengo não tinha o Pulgar, os jogadores que vão ficar um tempinho fora e tudo, mas era um Flamengo com o Vinha, que, né, contratação para essa temporada, um Flamengo que começou com o De La Cruz, contratação para essa temporada, com o Pedro lá no comando de ataque, o Flamengo que a gente costuma falar que o Zupac até destacou no domingo passado aqui no Linha de Passe. A gente fala sempre que o Flamengo tem dois times, né? E você cita que é o melhor elenco da América do Sul e ninguém discute sobre isso. Você fala, é o Bayern de Munique da América do Sul, você cansou de falar isso. São dois times e o segundo a gente fala, esse segundo time aí do Flamengo, olha, disputava ali vaga em Libertadores, podia brigar por título, etc. Mas a gente não está vendo isso acontecer. Por que as coisas não estão acontecendo, Bernardo? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa Tudo noite jóia. a você, ao Léo, Jean, ao André, numa versão cada vez mais sutilmente aguda. Verdade. Uma coisa impressionante, né? Independentemente disso, uma ótima noite. Muito obrigado, é por isso que eu falo. Boa noite aos fãs do esporte. A torcida culpa o Tite. Pois é. Pelo que a gente ouve no Maracanã, não sei se todos os torcedores culpam o Tite. Eu tenho que olhar para o jogador. Não, vai culpar minha mãe. Não, culpar o Tite. O time tá jogando mal, culpar quem? Meu Deus do céu. Jogadores. Tá. Eu até posso questionar algumas das ideias que o Tite implementa. A gente pode falar da parte física que o Tite citou. Ele falou de dar um passo atrás depois da derrota contra o Botafogo, em fazer as coisas mais simples. Mas eu concordo com tudo que o Léo disse. Se algum flamenguista assistiu o jogo pela TV e ele estava com um pouco de sono e encostou na cadeira, em algum momento ele dormiu. Porque o jogo ou deixou o torcedor muito irritado ou deixou o torcedor com mais sono. E quando você olha o time do Flamengo, a capacidade que o time que entrou em campo hoje, não vou falar nem das ausências, tem para enfrentar uma equipe como o Amazonas, nada aconteceu. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Vou olhar uma coisa positiva. Eu acho que o Vinha vai acabar sendo titular, que já era uma coisa meio previsível. Ok. No mais, a atuação do Gerson, se você pegasse os números do Gerson, vai falar, rouba muitas bolas, erra poucos passes, tem
quantidade razoável de desarmes, mas não produz, né? O De La Cruz não tem associação, isso não acontece, a bola não chega no Pedro, em que condição, quantas vezes? Eu vou olhar só para o técnico depois de tantas trocas de técnicos. Se esse Flamengo não jogar com o Tite em algum momento, um futebol de nível alto, é necessário que se olhe para o elenco de maneira muito profunda e talvez seja hora de mudar vários jogadores. Mas eu ainda espero que o Flamengo jogue bem durante o ano. Hein? Esse elenco, o Jean, já teve mudanças interessantes sobre aquele elenco. Que análise rasa, né? Quanto será que esse cara ganha pra comentar aí? Se ele quiser dividir comigo, porque a análise dele é muito podre, né? Ele analisando, os nomes do Gerson são pobres. O De La Cruz, não sei o quê. Vai ser um animal, se a parte tática não tem aproximação, não tem infiltração, não tem triangulação, né? Todo mundo fala, né? Se o coletivo não tá bem, o individual não vai sobressair. Aí o cara vem aqui, né, na SPN, um programa respeitado, dar a sua opinião. Pelo amor de Deus. Que a gente falava que estava de barriga cheia, de títulos, etc., que não funcionava com treinador Ou nenhum. para quem conduz o dia a dia, o ambiente do CT do Flamengo Então, e esse tipo de coisa, porque não é possível. Porque é um time que, vamos lá, o Pedro passou a ter mais oportunidades, o Pedro virou titular, então é um estímulo para o cara. O Cebolinha está lesionado, etc., mas passou a ter oportunidades, começou a jogar bem, desenvolveu bom futebol. Ele está machucado entre o Bruno Henrique, que é um cara que nunca foi problema do ponto de vista de empenho, de dedicação. Nunca, jamais. Chega o De La Cruz com a carga toda, chega o Vinha com a carga toda, o Gerson voltando, depois de se recuperar de cirurgia e tal. É um goleiro novo também no Flamengo. Quer dizer, é uma zaga com... Vai mudando a escalação, mas é uma zaga que tem o Léo Pereira, que subiu muito de produção, é o Ortiz, que chegou... Gente, Fabrício Bruno, não me parece que é um time de barriga cheia, sabe, que tá ali empurrando e seja qual for o treinador, o desenvolvimento vai ser o mesmo. Perfeito. Boa noite, William, boa noite, companheiros. Boa noite. Então, eu concordo com você, eu acho que já não dá mais para olhar para esses jogadores que entraram em campo hoje, para pegar esse exemplo e dizer, o problema é que o time do Flamengo não vai mais, estão saciados, estão com a barriga cheia e tudo mais. Não dá, eu acho que não dá para apontar para isso, para tal falta de vontade dos jogadores. Então, assim, é normal que o técnico do Flamengo seja cobrado, porque qualquer técnico do Flamengo vai ser muito cobrado, né, com o elenco que tem à disposição, com a quantidade de peças que o time contrata e continua contratando, mercado após mercado, sempre novos jogadores, sempre novas alternativas, e a gente continua sempre, né, vendo o time patinar do ponto de vista do rendimento, ainda que, exceção feita ao ano passado, os títulos tenham chegado. Eu acho que o flamenguista não pode se queixar da falta de títulos. Olhando para o jogo de hoje, eu acho que assim, a atuação foi muito fraca. É uma atuação que você acha que tem várias coisas para discutir, porque... Primeiro, só fazer um parênteses, porque é normal que a gente só fale do Flamengo, mas você manter 90 minutos com o nível de concentração, de empenho e de organização desse time do Amazonas para marcar do jeito que marcou contra o Flamengo... Um técnico muito experiente, que é o Adilson Batista. Exatamente. E é bom fazer o registro, porque assim, a gente já viu vários times de Premier League sofrerem contra equipes que jogam dessa maneira e que conseguem jogar 90 minutos dessa maneira. Então tem o mérito do adversário. Porém, eu acho que assim, se não fosse a carga já dos últimos jogos do que o Flamengo não produz, não cria e tudo mais, provavelmente as críticas e os xingamentos que a gente viu hoje, não estou dizendo que eu concordo com os xingamentos e sobretudo com as vaias prévias. Você concorda com a insatisfação? A insatisfação, ela é compreensível, lógico, porque olha o nível desse elenco, desses jogadores e tudo mais. Só que aí assim, você opta, né? O mesmo Flamengo que optou para... contra um jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, deixar De La Cruz e Pedro no banco de reservas, Campeonato Brasileiro, talvez com o seu principal adversário do ponto de vista da briga por título e tudo mais, né? Hoje você tem outros, mas enfim, tem sido o principal adversário, você poupa esses jogadores que estavam em campo no jogo contra o Amazonas. Não estou dizendo que está errado que estivessem hoje e não estivessem no Allianz, mas... Se você escala um time como o que o Flamengo escalou hoje, porque, faltavam peças, faltavam titulares, mas você tem que escalar pensando o seguinte, cara, eu vou ganhar esse jogo por 3, 4-0
e vou me livrar de uma viagem de 4 horas do jogo de volta. Perfeito. Vou mandar um monte de garoto, vou mandar um time completamente Aí alternativo. tudo bem. Porque se o Flamengo faz isso, se o Flamengo goleia o Amazonas, eu acho que ele poderia tomar essa decisão. Faria sentido, porque não ia ser goleado pelo Amazonas, mesmo com um time completamente alternativo. E depois desse 1-0, não vai fazer isso. Certamente não vai fazer isso. E aí é o que o Léo falou, não é só porque foi 1-0. Porque se tivesse sido 1-0 com potencial para 3, 4-0, acho que o olhar seria outro. Mas o Flamengo perde a oportunidade de poupar e perde a oportunidade de poupar também no jogo de volta. Galera, é isso aí, né? Infelizmente, isso aí. A nossa mídia brasileira também é horrível, né? Com exceções de alguns. Mas ó pra você ver, esse jornalista aí, né? Nem esqueci o nome dele. Os caras ficam pensando, eles passam muito pano nos técnicos brasileiros. Taticamente, a maioria dos técnicos brasileiros é horrível. É horrível, entendeu? E eu acho que o que mais se aproximou, assim, de jogar como o Jorge Jesus jogava, um técnico europeu, foi o Renato Gaúcho. A torcida do Flamengo não teve paciência. Mas o Renato Gaúcho, se tivesse continuado pro outro ano, eu acho que ele teria destruído. Porque ele só perdeu aquela final lá da Libertadores, né, por causa do erro do Andrés Pereira. Senão ele não teria perdido, não. E fora vários desfalques que tinha, Arrascaeta, né, voltando de lesão, um monte de coisa. Eu acho que o elenco que ele tem hoje, o Renato Gaúcho faria um serviço muito melhor que o Tite. Né, porque o Tite é retranqueiro. Nossa, não dá. Pelo amor de Deus. Jogar por uma bolinha, o cara já entra com um samugo no boró, com medo de perder. Não dá, né? Complicado. Mas essa é a minha opinião, galera. Deixe sua opinião, inscreva no canal, deixe seu like, porque o negócio tá feio. Valeu e fui.